Oi, pessoal, tudo bem? Duda Villanova aqui hoje com vocês. Fernanda Badiani e Lion Campanharo. E estamos aqui reunidos para falar de um assunto muito especial para a gente, que é a diálise peritoneal. Exatamente. A gente já tem, outros 2 conteúdos com introdução à diálise peritoneal e falando da principal complicação, que é a peritonite. E hoje a gente veio para discutir alguns casos clínicos do dia a dia mesmo, de como a gente vai lidar com o nosso paciente em diálise peritoneal. A gente vai tentar exemplificar para vocês algumas formas de prescrição, como começar a prescrição e como fazer esses ajustes na prescrição de diálise peritoneal, além de falar um pouquinho dos principais problemas que a gente enfrenta no começo do tratamento, algumas complicaçõezinhas aí que a gente passa o perrengue. Perrengue, não. Dificuldades habituais. Vamos começar então no caso 1? Bora! Então, pessoal, no caso 1, a gente tem um paciente de 31 anos, do sexo masculino, tem o diagnóstico de nefropatia por IgA e que é acompanhado há cerca de 8 anos no cuidado de paciente conservador. Foi encaminhado para você por indicação de início de terapia renal substitutiva e escolha da modalidade de diálise peritoneal. O paciente tem uma diurese residual de mais ou menos 1,5 litros ao dia. Ele pesa 80 quilos e tem uma altura de 1,78 metros. Como é que vocês querem começar, então, essa terapia? Quais são as possibilidades para esse paciente? Boa, Duda. Então, basicamente, a gente tem 2 modalidades diferentes aí dentro da diálise peritoneal, que é a CAPD e a DPA. A CAPD, também conhecida como diálise peritoneal ambulatorial contínua, é uma modalidade em que as trocas são feitas manualmente e a drenagem do líquido da cavidade é dependente da gravidade. Já na diálise peritoneal automatizada, a gente depende de uma máquina, conhecida como cicladora. E essa máquina, por bomba, ela vai infundir, ela vai drenar por sucção o líquido dentro da cavidade peritoneal. Perfeito. Então, na diálise peritoneal ambulatorial contínua, a gente precisa que o paciente esteja disposto a fazer cerca de 3 a 4 trocas ao dia manualmente. Então, isso é um ponto muito importante da terapia. Cada troca dura mais ou menos 30 a 40 minutos. Então, o paciente vai ter que estar ciente e treinado para parar o que está fazendo, dedicar esse tempo cada vez que vai trocar essas bolsas. Lembrando que para fazer essa troca o paciente precisa estar num ambiente isolado para isso, tudo fechado, precisa usar máscara, não precisa usar luva, gente, mas ele precisa ter um cuidado mínimo de higiene. Então, para um paciente que tem, às vezes, o dia a dia muito corrido, que passa por diversos ambientes ao longo do dia, fica inviável ele carregar todo esse equipamento para ficar fazendo troca ao longo do dia. Perfeito. E a cicladora vai ser feita todo o tratamento durante a noite, com eventual acréscimo de terapia durante o dia, Isso a gente vai discutir mais na frente, caso a caso. Isso, O padrão é a gente ter a cicladora, que ela funciona durante o período noturno, normalmente, os 7 dias da semana, durante um período de 8 a 9 horas por noite, tá? E aí fica a dúvida, Como que a gente vai escolher se a gente vai começar com DPA ou CAPD para determinado paciente? Tem alguma coisa que a gente usa de parâmetro para isso? A primeira coisa que eu vou dizer é que a gente não depende do PET nesse momento, porque quando o paciente ele vai começar a fazer diálise peritoneal, a gente não fez o teste de equilíbrio peritoneal, inclusive existe uma recomendação da gente esperar pelo menos 30 dias para se fazer o PET. Então, a escolha inicial vai ser uma decisão conjunta da equipe de saúde, enfermagem, médico, junto com o paciente, com seus familiares, o que vai encaixar melhor na vida do paciente. A gente costuma dizer que a diálise precisa encaixar na vida do paciente, não a vida do paciente encaixar na diálise. Perfeito. E o paciente traz para a gente uma vida super atribulada. Ele trabalha numa empresa, trabalha às vezes 6 dias por semana e durante o dia ele não consegue ter essas pausas que a gente precisa para a troca manual. Então, nesse caso, provavelmente a gente vai decidir junto com o paciente em fazer mesmo a diálise peritoneal automatizada. Como a Fer bem disse, na maioria dos pacientes,
quase totalidade, a gente faz a diálise peritoneal intermitente noturna, que é aquela de 8 a 9 horas só à noite, o paciente passa o dia com a cavidade vazia, mas nos casos em que a gente precisa ajustar a prescrição e readequar, às vezes a gente precisa deixar líquido dentro da cavidade ao longo do dia, além da cicladora à noite, a gente chama isso de CCPD, diálise peritoneal contínua com cicladora. Perfeito. E como é que a gente faria uma prescrição inicial? Existe um padrão? Como é que a gente começa tudo? O padrão, ele pode variar de serviço a serviço, mas isso vai acabar sendo uma escolha do próprio serviço e do próprio nefrologista com a experiência que ele tem. De fato, a diálise peritoneal não é uma receita de bolo e a gente não tem algo que seja protocolar para todos os serviços e para todos os pacientes. A gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa experiência, o que a gente faz nos nossos serviços, né? Na verdade, nenhuma diálise é receita de bolo, né? Não deveria ser, né? Tanto hemodiálise, quanto diálise peritoneal, quanto contínua, né? Por favor. A gente costuma dizer o seguinte, que vocês precisam entender os conceitos dentro de cada uma das terapias, e aí você pode fazer a diálise do jeito que você quiser. O importante é fazer ela dar certo, não é isso? Então tá, como é que a gente faz no nosso serviço, então? A gente escolheu começar para ele uma diálise por cicladora, né? DPA, diálise peritoneal automática, durante a noite. Perfeito. NIPD, aqui no nosso serviço da Unifesp, a gente tem uma prescrição inicial, que é a seguinte: tempo total de terapia 9 horas, volume total de 10 litros, volume de cada infusão de 2 litros e volume de última infusão de 0. Então, uma diálise peritoneal intermitente noturna, o paciente passa o dia com a cavidade vazia e percebam que como a gente usa 2 litros em cada infusão e um volume total de 10, a gente faz 5 ciclos nessa noite aí, nessas 9 horas. Existem alguns serviços que costumam fazer menos ciclos durante a noite, então fazem volumes menores, por exemplo, 8 litros, e aí são 4 ciclos, e podem também fazer um tempo ali na cicladora um pouquinho reduzido, aí 8 horas. Então, como a gente falou, 8 a 9 horas, 8 a 10 litros geralmente de volume total. Perfeito. Eu acho que os parâmetros que o Lion falou, ele falou exatamente porque são esses os parâmetros que a gente vai programar na máquina de diálise peritoneal. Então, quando a gente vai fazer a prescrição, a gente precisa, né, colocar como se fosse a programação de fato da máquina. Então, a gente vai colocar o tempo total da terapia, o volume total de infusão, o volume por ciclo, e se vai ter, né, o volume final, né, se a cavidade vai ficar seca ou se a cavidade ela vai ficar úmida. Uma coisa que é importante é isso que ele explicou, a gente não coloca o número de ciclos, a gente faz a prescrição dessa maneira que ela seja inferencial. E a máquina calcula o número de ciclos, né? Então, quando a gente dá o ok lá, fez a programação, ela vai dizer quantos ciclos vão ser programados de acordo com os nossos dados ali. Maravilhosos, mas assim, só por curiosidade, se a gente quisesse botar esse paciente, né, se fosse outro cenário social, numa CAPD, como é que faria a prescrição inicial no nosso serviço? Qual é o modelo que a gente segue? A prescrição padrão são 4 trocas de 2 litros de infusão. Aqui a gente está falando de volume de infusão de 2 litros, como se a gente usasse 2 litros para todo mundo. De uma forma geral, existe uma recomendação na literatura da gente usar 1 a 1,5 litros para cada metro quadrado de superfície corpórea do paciente. Obviamente, pacientes muito grandes comportam maiores quantidades de líquido na cavidade peritoneal e pacientes muito pequenos, às vezes, podem ficar desconfortáveis ali com 2 litros em cada infusão. Então, a gente usa esse padrão aí de 2 litros, mas lembrar que nos extremos de pacientes grandes ou pequenos, a gente precisa fazer adaptações. Perfeito, muito bem. E além de falar de como a gente vai programar a máquina e de como a gente vai fazer as trocas, a gente também precisa definir qual vai ser a concentração de glicose nas bolsas, né? Como que vocês começariam? Quanto de glicose nas bolsas desse paciente? Considerando a diurese residual volumosa do paciente... O paciente está euvolêmico? Chegou euvolêmico. Não preciso tirar líquido, então. Não, começaria 1,5, né? A mínima quantidade de glicose possível, né, necessária para o nosso paciente. E na CAPD, que a gente usaria 4 trocas, você colocaria 1,5% de glicose em todas essas trocas? Considerando que é um paciente que tem uma diurese residual adequada, a gente pode começar dessa forma e avaliar. Talvez, na troca mais longa, a gente vai ter que ver se esse paciente vai se adequar bem
ou se ele vai começar a reter. Mas é uma coisa que a gente vai ter que avaliar e vai adequando a prescrição, né? Perfeito, Fê. Geralmente a gente deixa a troca noturna como a troca mais longa, considerando que o paciente ele quer dormir à noite, a gente não vai interromper o sono dele para fazer essa troca. E às vezes, por o período de permanência ser muito prolongado à noite, uma bolsa com menor concentração de glicose, a gente sabe que com a reabsorção de glicose por gradiente de concentração, perde-se o gradiente osmótico da glicose e perde-se a ultrafiltração. O paciente, em vez de perder líquido, ele começa a ganhar líquido. Mas considerando a diurese residual, eu tentaria... Sim, acho que Sim, sim. Pagaria para ver. Menos glicose pro meu povo. Vamos fazer esse peritônio durar mais, Por né? favor. Porque aqui, né, só para sedimentar, né, o conhecimento. Quando a gente fala de alteração do conteúdo de glicose das bolsas, a gente está tentando melhorar a taxa de ultrafiltração. O que a gente tem de fato de objetivo é aumentar a eliminação de líquidos. Quando a gente vai fazer os ajustes em relação ao tempo de terapia, troca de cavidade, número de ciclos, a gente pode tentar, né, vislumbrar uma melhor adequação da dose de diálise. Perfeito. Exato. A glicose ela vai funcionar como um agente osmótico na cavidade peritoneal e vai puxar o líquido do paciente. Porém, ela é absorvida pelo peritônio. Então, essa é a nossa discussão. A gente se preocupa com o tempo que aquela glicose vai ficar ali, e quanto maior esse tempo, maior o risco dela ser absorvida, né, perder a capacidade osmótica e acabar gerando hiperglicemia no doente. Perfeito. Então, a gente precisa lembrar que a glicose tem lá os efeitos colaterais, né? Então, a Duda já falou um pouco da hiperglicemia, mas também pode acontecer piora do perfil lipídico, pode acontecer síndrome metabólica e ganho de peso. A gente vê muito frequentemente os pacientes que fazem diálise peritoneal ganhando peso porque é um pacote de açúcar, né, ali na barriga. E além disso, lembrar, como a Fê já falou, que a glicose ela não é muito legal para a membrana peritoneal. Então, os produtos da degradação da glicose estão ali como linha de frente em todas as alterações que acontecem a longo prazo na membrana peritoneal que fazem com que essa membrana perca a capacidade de transporte. Então, por isso que eu falei, o mínimo necessário de glicose para o meu povo. Boa, vamos fechar então a prescrição desse paciente. NIPD, 9 horas, tem volume total 10 litros, volume de cada infusão 2 litros, volume de última infusão de 0, 2 bolsas de glicose de 6 litros a 1,5%. Perfeito. Nosso paciente foi para casa lindo e sorridente. Ele volta 30 dias depois para a consulta com vocês. Relatando que está se sentindo muito bem, ele vem recuperando o peso que ele tinha antes de iniciar a diálise, está fazendo suas atividades do dia a dia de forma habitual, ele mantém um volume urinário de 1,5 litros ao dia, e ele traz para a gente agora um clearance de creatinina em urina de 24 horas medido, de 10 ml por minuto. Associado a exames gerais, com um controle metabólico muito bom. Ele está dentro de todos os parâmetros que a gente quer. Ureia, potássio, fósforo. Tudo. Tá o top. Fósforo está de 4. Essa diálise deu certo, hein? Será que é isso que a gente vai pensar? E aí, você acha que esse paciente está adequado? O método de diálise está adequado? Em um primeiro momento, parece que sim, né? O paciente está euvolêmico, está normotenso. Pressão controlada, não tem edema periférico, não tem nenhum sinal de congestão ou hipervolemia. Então, acho que a gente pode dizer que esse paciente está, sim, bem adequado, quando a gente está falando de adequação em diálise peritoneal. E uma coisa muito legal da gente ver, que é diferente da diálise peritoneal comparada com a hemodiálise, que a adequação na diálise peritoneal ela tem um significado um pouco mais amplo do que só olhar para o KTV. Lembrar que o KTV ele é um reflexo do clearance de pequenos solutos, e a gente usa como exemplo ali, como marcador a ureia. Mas quando a gente fala de adequação, e aí o guideline ali da ISBD de adequação da Sociedade Internacional de Diálise Peritoneal, ele coloca uma série de parâmetros que precisam ser levados em consideração. Além do KTV, olhar como está os eletrólitos, como está o estado nutricional, como está a anemia, como está a DMO-DRC, como está a volemia, como está a pressão, como está a função desse paciente dentro da sociedade, como estão os sintomas. E me parece que ele está nota 10, é isso? E além de tudo, ele está feliz.
Oba! Vamos passar para o próximo caso ou tem pegadinha? Mas vocês gostariam de ajustar essa prescrição ou ele tá feliz, tá tudo maravilhoso e segue o jogo? Eu acho que ele tá feliz, mas ele pode ficar mais feliz ainda. Eu também acho. Eu acho que ele merece um prêmio. Um brinde, talvez. Um brinde. O brinde dele, para mim, seria reduzir dose de diálise. O que vocês acham? Existe o paciente na diálise peritoneal fazer menos diálise ou ter folgas na semana? Sim, existe. Com certeza! A gente está falando do conceito de diálise incremental. E esse conceito ele não é exclusivo da diálise peritoneal, mas eu acho que dentro hemodiálise e diálise peritoneal, na diálise peritoneal, ela ganhou mais espaço. E a diálise incremental é uma diálise em que a gente usa uma dose menor de terapia, levando em consideração a função renal residual e juntos, função renal mais dose de terapia, deixam pacientes bem adequados. E à medida que a gente vê que esse paciente está perdendo a função renal residual, a gente tem o objetivo, a perspectiva de aumentar a dose de diálise. Então, como a Duda bem disse, a gente tem um paciente com clearance de creatinina de 10, que tem uma boa diurese residual, que está super bem adequado, por que não, talvez, a gente diminuir a dose de diálise desse paciente? Como que a gente poderia diminuir a dose de diálise do paciente? A gente poderia diminuir de duas formas, né? A gente pode tentar, é um paciente, né? Lembrando que a gente escolheu, né, em conjunto, a NIPD, né? A DPA, diálise noturna. Então, a gente pode ou dar uma folga, né, um dia sem fazer a diálise, ou reduzir o tempo da terapia noturna. A gente pode fazer isso de duas formas, né? Ou a gente pode também diminuir um pouquinho o volume de cada infusão. Em vez se ele quiser lá fazer as 9 horas dele, em vez de usar 10 litros, a gente pode usar 8 litros, 6 litros, tudo é possível, eu acho, né? Eu conversaria com ele para avaliar o que vai deixá-lo mais feliz, assim, é um dia de folga, é menos horas por noite, é um menor volume na cavidade abdominal, será que isso gera desconforto durante a noite? Uhum. Não sei, a gente tem que tentar entender como a gente vai impactar da melhor forma esse paciente, já que existe a possibilidade de reduzir a dose ofertada. Um ponto muito importante é que ao fazer isto, a gente deixe muito claro que a gente está reduzindo neste momento porque é seguro e adequado, mas que existe uma chance, ela é grande, de a gente precisar reajustar essa dose no futuro. Então, esse paciente ele tem que entender que a gente vai precisar aumentar e que ele vai ter que se readaptar, né, no futuro. A gente não sabe em quanto tempo, mas é uma evolução provável. Porque pode haver alguma resistência, né? E isso é uma limitação. Uma limitação do método incremental, quando a gente vai aumentar a dose ali no futuro. Então, isso tem que ser muito bem conversado. A minha experiência, inclusive, eu tenho muitos pacientes que fazem diálise incremental, acompanho muitos pacientes que fazem diálise incremental, é que a gente não tem dificuldade de reajustar a dose no futuro, porque eu acho que o que importa é o paciente entender o porquê de cada coisa. Se a gente explica bem, a gente não costuma derrapar nisso aí, não. E também, na minha experiência, a gente geralmente costuma dar folgas na semana, porque isso melhora e muito a qualidade de vida do paciente. Então, quando o paciente está em NPD, geralmente a gente dá 1, 2, tem pacientes que têm 3 folgas na semana, tem paciente que faz dia sim, dia não, que eu acompanho. Então, a gente precisa lembrar que a prescrição precisa ser individualizada para aquele caso. E isso também, né, a gente sabe que a diálise peritoneal, ela ajuda a preservar a diurese residual. Então, a gente consegue fazer isso por um tempo até mais prolongado, né? E lembrar da gente utilizar diuréticos, lançar mão de outras coisas para também sempre tentar preservar o que ele tem de função renal residual, que é isso que vai trazer o grande benefício da diálise incremental. Boa, Fê. Você já falou de um benefício, função renal residual. A Duda, eu já falei de um benefício, que é qualidade de vida. Temos outros potenciais benefícios aí? Eu vou reforçar o meu, que eu venho defendendo, né? Eu estou ofertando menos glicose para o meu paciente, para o meu peritônio, já que eu estou dando folgas ou estou reduzindo, né, a minha dose. Duda tá de dieta, galera.
Então, preservação de membrana peritoneal, menos efeitos sistêmicos da glicose, preservação de função renal residual, melhor qualidade de vida e menor carga da terapia. Além disso, a gente precisa lembrar do menor risco de peritonite, uma vez que o paciente ele se conecta e desconecta menos vezes, né? Então, existe menor risco de quebra da técnica e existe também uma melhora do impacto ambiental. Lembrando que tudo que a gente produz na diálise peritoneal, todo aquele plástico, é lixo não reciclável. Então, se a gente produz menos lixo, isso também diminui o impacto ambiental da diálise peritoneal. Nefropapers Green. Uhul! Então, a gente deu quantas folgas para o nosso paciente? Olha, eu acho que dá para dar 2. Aí a gente vai sempre reavaliando e readequando, né? Perfeito. Não tem segredo, né? A gente precisa ficar atento e reavaliar. Então, o paciente tem que estar junto da gente. Só para chamar atenção para um ponto, a gente então conversou de adequação, a gente definiu que o paciente estava bem adequado, né, que o método estava adequado ao paciente, corrigindo, e a gente não falou momento algum de resultado de KTV. Eita! Vocês estão... Comemos bola? Será que a gente esqueceu? Só para dizer, pessoal, que nos últimos anos, o KTV, como forma de avaliação de dose ou de adequação nesse método, né, que o Lion começou a falar um pouco disso, ele perdeu força. Os dados que a gente tinha, que são estudos muito antigos, que relacionavam o resultado de KTV semanal com desfecho na diálise peritoneal, eles caíram um pouco por terra, né? O Canusa, que é um grande trial referente ao assunto, ele foi reavaliado e, na verdade, o fator que se associou a melhor desfecho foi o clearance residual renal, né? A taxa de função renal residual, e não o KTV peritoneal. E, além disso, depois do Canusa, teve o ADMEX, que foi um estudo mexicano, que comparou o KTV total semanal de 1,7 com valores maiores e viram que o KTV total semanal de 1,7 não tinha maiores taxas de mortalidade. Então, se a gente olha a linha evolutiva de como era recomendado se utilizar o KTV na diálise peritoneal, a gente olha lá para século passado, existia a recomendação da gente chegar a 2.2, 2.1, 2.0, depois caiu para 1.7 e hoje a gente fala pelo menos 1.7, mas com a força de recomendação, com uma vontade e um exagero em ir atrás disso daí muito, muito menor. E lembrando que a gente soma, né, os dois KTVs hoje, o peritoneal e o renal. Então, é 1.7 somando os dois e não é algo que vai determinar minha conduta se todo o restante está de acordo e aponta para uma terapia bem adequada. Exato, é o que o Lion falou. A adequação na diálise peritoneal é um conceito muito amplo, que vai além do KTV e envolve a adequação dos diversos aspectos do paciente portador de doença renal crônica terminal. Mas vem cá, então, a gente não usa KTV na diálise peritoneal? Não precisa calcular para esse paciente? A gente usa. A gente usa como mais um dado, mais um guia. Ele é mais uma alça de acessório, né, que vai somar a toda a avaliação global do doente. Perfeito. E, além disso, eu acho que o KTV, principalmente nesses pacientes que fazem diálise incremental regularmente, né, a gente costuma fazer a cada 4, 6 meses, ele traz de uma forma objetiva a documentação sobre a função renal residual. Porque para fazer o KTV a gente precisa coletar a urina de 24 horas e clearance de creatinina. Então a gente consegue acompanhar mais de perto com esse KTV, aí levando em consideração o renal, como está o comportamento da função renal residual, que é muito importante quando a gente está falando de diálise incremental. Maravilha. Sucesso, no nosso caso? Então, só um termo que eu gosto muito, que era ureiacentrismo, quando a gente voltava a nossa terapia e adequação para o KTV, e agora a gente está centrado no paciente. Olha, que lindo! A gente estava conversando um pouco sobre isso, né, Duda? De como a gente vai acalmando o coração, né, com alguns poucos anos de experiência, né? Aquela ansiedade da residência, de fazer tudo o tempo todo, às custas de qualquer coisa. De deixar tudo perfeito para o médico, às vezes não é tudo perfeito para o paciente, né? É melhor o médico tomar um ansiolítico. Até por isso, né, só lembrando, a gente fez o caso do nosso paciente, ele voltou para a gente reavaliá-lo depois de 20 a 30 dias. Então, tem que acalmar o coração um pouco mais mesmo da diálise
peritoneal, porque a gente vai ter uma melhora, uma redução dos níveis de ureia, que ela vai ser um pouco mais lenta se a gente tiver em comparação com a hemodiálise. Então, a gente não precisa, né, esperar os resultados que a gente vai de fato atingir com 2, 3 dias de terapia. A gente tem um tempo Por favor. maior. A gente tem que sossegar um pouquinho mesmo e confiar que as coisas Vão dar tão certo. estudadas, dão certo. Só para exemplificar aqui, eu tenho paciente que está 2 anos na incremental, que eu acompanho, faz 4 vezes na semana e está super bem adequado. Lindo. É lindo de ver. Tá, o nosso caso maravilhoso, então, saiu com NPD, volume total de terapia, tempo total de terapia de 9 horas, volume total de terapia de 10 litros, volume de infusão 2 litros e volume de infusão final de 0, cavidade seca. E a gente deu 2 folgas na semana. Então, tem 2 dias na semana que ele não faz o tratamento e a gente vai reavaliá-lo para avaliar se deu certo ou não essa incremental. Só uma observaçãozinha última, geralmente a gente orienta que esses 2 dias na semana não sejam sequenciais. Então, a gente fala um dia no meio da semana, um dia no final de semana, para a gente deixar esse paciente metabolicamente mais equilibrado aí. Mas a gente sabe que ninguém é de ferro, eventualmente esse paciente vai viajar, passar um final de semana fora, não quer levar máquina, a gente pode abrir exceção a depender do caso. Perfeito. Então, vamos para o segundo caso. Bora pro Estão próximo. preparadas? Agora o bicho vai pegar. Agora ele vem com tudo, vai. Agora a gente vai para o nosso caso 2. É uma paciente também do gênero, quer dizer, agora do gênero feminino, de 45 anos. Essa paciente, ela tem uma doença renal crônica por glomerulonefrite crônica. E essa paciente, ela vem transferida da hemodiálise. Ela não vem lá do conservador. Ela veio da hemo. Ela está em hemodiálise há 5 anos. Ela já teve várias tromboses de acesso vascular e ela vem encaminhada por falência de acesso vascular. Então, ela começa a diálise peritoneal e essa paciente ela está anúrica, diferente do nosso paciente anterior, que tinha bastante função renal residual. E aí, essa paciente, a gente também começa com aquela prescrição que a gente costuma prescrever de uma forma padrão inicial, NIPD, 7 vezes na semana, 9 horas, volume total de 10, volume de infusão de 2 e volume de 0. Para essas pacientes anúricas, geralmente a gente não costuma deixar só 2 bolsas de 1,5%, porque a gente precisa ter ultrafiltração. Então, a gente deixou ali 1,5%, 2,5%. A gente tem um PET, um teste de equilíbrio peritoneal dessa paciente, mostrando que essa paciente é um baixo transportador. E aí, essa paciente, ela está nesse esquema de diálise, ela está até que volemicamente bem equilibrada, porque com 1,5%, 2,5%, ela está tendo uma UF legal aí de 1,200, mais ou menos. Mas metabolicamente não está legal. É um baixo transportador que está lá só 9 horas na cicladora. Ela está com a ureia dos últimos 3 meses de 170, 180, está com potássio ali de 5,5, está com fósforo de 7,5. E esse fósforo não baixa. Dose máxima de Renagel, já passou 5 vezes com a nutricionista. Não está legal, não está legal. Como que a gente pode pensar em adequar essa paciente? Só mais uma observação, a gente tem o KTV dessa paciente também. Então, essa paciente tem um KTV total semanal de 1,2, sendo que o peritoneal é 1,2 e o renal é igual a 0, porque ela é anúrica. Ai, como dói quando não tem função renal residual. Dá vontade de chorar. Mas esse caso, né, nem precisava me dizer o KTV, que por sinal tá horrível, que não está adequada, a terapia não está adequada para ela está faltando dose, está faltando clearance, né? Exato, o problema não é volume, o problema é controle metabólico. E eu acho que a gente pode aproveitar esse casinho, que eu dei aí algumas dicas, para a gente falar do papel do PET no momento da gente adequar a terapia. A gente já falou lá atrás que o PET ele não costuma definir a terapia inicial, mas uma vez que o paciente não está bem adequado, e a nossa paciente não está bem adequada, por, como vocês falaram, má clearance de soluto, a gente costuma olhar para o PET para a gente entender melhor como que a gente pode ajustar melhor essa terapia. O PET guia, né, as nossas mudanças, os nossos ajustes. Quando a gente tem um baixo transportador ou um transportador lento, que seria o termo mais atual utilizado, Boa! mas eu sou muito apegada no baixo também.
Esse paciente, ele tem dificuldade de fazer a troca dos solutos, ele é mais lento nessa troca, né? A UF não costuma ser um problema, porque como ele é lento para tudo, ele também é lento para absorver glicose e a glicose continua ali com o poder osmótico. Mas, de fato, ele se beneficia de longas permanências na cavidade, porque essa longa permanência vai permitir a troca de forma adequada. E na NPD, a gente tem ciclos curtos. Sim. Só lembrando, né, que o processo da diálise peritoneal, né, ele consiste em 3 fases: a parte da infusão, a parte de permanência na cavidade e a parte de drenagem. Então, a diálise efetiva, ela leva em conta o tempo de permanência. O tempo de infusão e drenagem é um tempo que ele é necessário, mas não é um tempo de diálise efetiva. Então, a gente precisa descontá-lo, né, quando a gente faz a nossa avaliação. Perfeito. Nessa prescrição nossa de 9 horas com 5 ciclos de 2 litros, a gente costuma falar que a infusão demora em média 10 minutos e a drenagem demora em média 20 minutos. Então, para cada ciclagem, para cada troca, a gente gasta 30 minutos ali. Se são 5 ciclos, a gente gastou 5 vezes 30, 150 minutos. Se o paciente, então, ele faz 9 horas, ele perdeu aí 1h30 de terapia só fazendo troca de solução. Então, a gente tem uma perda importante. A permanência aí de cada ciclo, de cada volume de fusão, fica em torno aí de 1h18, 1h22. Então, vocês dois estão me dizendo que essa paciente vai ter que mudar de método. Vai ter que ir para a diálise ambulatorial contínua, é isso? CAPD? CAPD? Não necessariamente. Ah, tá. Essa paciente ama a máquina. Ela falou que não quer de jeito nenhum abandonar. O que a gente pode fazer por ela, então? A gente pode aumentar esse tempo de permanência durante o dia, ou criar o tempo de permanência. Perfeito. Já que essa paciente está saindo com a cavidade seca, a gente pode passar a deixar essa cavidade úmida, ou seja, a gente infunde no final da terapia uma quantidade de líquido que vai nos dar um novo ciclo. E a gente vai determinar quanto tempo esse ciclo vai ter. Perfeito. Então, você está transformando uma NIPD, diálise peritoneal intermitente noturna, numa CCPD, diálise peritoneal contínua com a cicladora, é isso? Exatamente. Boa. Então, qual que é a sugestão de ajuste aí da prescrição que você faria para essa paciente? Então, a gente vai manter o tempo de terapia na cicladora de 9 horas, a gente vai aumentar o volume total de infusão para 11,5 litros, o volume de infusão vai ficar de 2 litros e o volume de infusão final de 1,5, ou seja, a gente vai infundir 1,5 litro, né, antes de terminar a cicladora. E essa paciente vai ficar com a cavidade úmida com 1,5 litro ali dentro. Ao longo do dia todo? Aí agora eu preciso entender o contexto social da paciente. Se a gente quiser começar de forma imediata, né, a gente vai ter que deixar o dia todo, porque essa paciente vai precisar ser treinada a realizar a drenagem manual. Então, isso demora um tempo, a gente vai ter que ter o material para fazer a drenagem manual. Se a gente quer começar para hoje, a gente pode infundir ao final da cicladora, ela passa o dia inteiro com a cavidade úmida e à noite, quando ela vai conectar a máquina de novo, faz a drenagem. Perfeito. Então, a gente está deixando ela 9 horas na cicladora com 5 ciclos e depois uma última infusão que fica 15 horas na cavidade. É isso mesmo? Por enquanto, sim. Ela usa 2 bolsas, glicose a 1,5% e glicose a 2,5%, né? 2 bolsas de 6 litros. Vocês deixariam a bolsa de glicose a 2,5% em cima, no berço, ou embaixo? Embaixo, com certeza. Embaixo. Boa. Por que embaixo? Porque quando eu deixo a maior concentração de glicose embaixo, a gente vai terminar a infusão, o volume de última infusão, ela vai ter maior concentração de glicose. Certo? Então, ela vai passar o dia aí com uma bolsa com maior concentração de glicose dentro da cavidade. É válido ressaltar que tem o risco dela absorver alguma parte desse líquido, né, pessoal? A gente está fazendo um ajuste inicial e a gente vai reavaliar como essa paciente se adaptou a essa nova realidade. E qual o parâmetro que eu uso para saber se essa paciente está retendo líquido ou se essa paciente está drenando líquido, está tendo F com esse volume de última infusão? Da drenagem inicial que a máquina aponta. Perfeito. Então, se ela vai lá ligar na máquina e a máquina deu lá 1.800 de drenagem inicial, o que aconteceu?
Ela ainda fez um UF de 300, mas Perfeito. Então está dando tudo certo. Lembrar que é uma paciente baixo transportadora. Então, às vezes, essa paciente ela pode permanecer bastante tempo com líquido na cavidade e não reabsorver tanto essa glicose e não reter líquido. Agora, se eu fiz a drenagem inicial e deu 1.100, o que aconteceu? ela absorveu 400. E infelizmente foi isso que aconteceu, galera. A paciente começou a reter, ela estava tendo uma UF ali na máquina de 1.000, mas ela estava retendo ali 400, 300 ml na drenagem inicial, nesse volume de última infusão. Nesse caso, a gente tem que pensar que ela está reabsorvendo, né, novamente a glicose por conta do longo tempo de exposição. O que acontece é que ela está perdendo o gradiente osmótico através da maior reabsorção de glicose e, com isso, ela acaba reabsorvendo também parte desse líquido, né, que está dentro da cavidade. Então, uma alternativa é a gente diminuir o tempo que esse líquido fica no peritônio. E a gente pode fazer isso fazendo uma drenagem mais precoce. Então, como a Duda falou, num primeiro momento, a paciente não vai ter nem o treinamento, nem os materiais necessários. Mas com o ajuste, a gente consegue, né, fazer isso para a gente, por exemplo, né, se ela vai ter esse volume de última infusão, ao invés dela só drenar quando ligar novamente na máquina, a gente deixa pré-estabelecido que depois de 6 horas ela precisa fazer a drenagem manual e ficar com a cavidade seca até começar novamente o processo da NIPD. Perfeito, Fê. Você deu uma solução, né? Que é fazer a drenagem no meio do dia. Né? Ou se ela quiser infundir no meio do dia e depois drenar na máquina, também é possível. Exato, isso que eu ia falar, porque a gente pode se adequar de acordo com a rotina da paciente. Se ela preferir, por exemplo, chega em casa às 5, 6 horas da tarde, faz uma infusão manual e aí ela fica 4 a 6 horas e faz a drenagem, né? Quando já for ligar na NIPD novamente à noite. Então, a gente pode fazer isso dessas duas formas. Perfeito. Então, essa é uma opção, mas temos outras opções também, quando a gente está... Lembrando que aqui agora o problema é a paciente estar ficando hipervolêmica, né? A gente conseguiu melhorar a dose de diálise com a CCPD, potencialmente a gente conseguiu melhorar a ureia, potássio, fósforo, mas agora a gente começou a deixar essa paciente hipervolêmica. Ela é anúrica e ela passou 2 semanas fazendo CCPD, retendo líquido e voltou com as pernas inchadas, com 3 quilos acima do peso seco dela e hipertensa. Então, uma estratégia para essa paciente não perder, para ela não reter líquido, é o que a Fernanda falou. Mas existem outras possíveis estratégias. Quais seriam? A gente poderia usar a icodestrina. Perfeito. E manter essa bolsa aí por 15 horas ao longo do dia, sem precisar drenar mais cedo. E que diacho que é esse tal de icodestrina? A icodestrina é cara, tô brincando, mas a icodestrina é um polímero da glicose que tem poder oncótico. Então, ele consegue fazer a nossa UF através do poder oncótico que ele tem. E por ser um polímero da glicose de difícil absorção, a sua absorção vai ser principalmente pelo sistema linfático, ele demora muito a ser reabsorvido, se é que é de fato alguma coisa. E por isso a gente consegue permanecer com o poder oncótico ao longo de toda a permanência daquela bolsa. Lembrando que a icodestrina só pode ser usada em longos períodos de permanência. Então, são pelo menos 6 horas de permanência na cavidade. Perfeito. Então, a icodestrina ela garante essa ultrafiltração sustentada, a gente usa nas longas permanências, né? Como a Duda bem disse. Mas a gente precisa lembrar que, além de como ela é cara, ela não está disponível para todo mundo. Infelizmente, no Sistema Único de Saúde, a gente não consegue ter disponível a icodestrina, a gente só consegue quando tem convênio. E a única volume de bolsa é a bolsa de 2 litros. Então, a gente costuma colocar essa bolsinha lá na terceira via da cicladora, ou se o paciente faz CAPD, ele faz a troca noturna com a icodestrina. Perfeito? Lembrar que a icodestrina também, ela minimiza a exposição do paciente à glicose. Então, todos aqueles malefícios, tanto para o peritônio quanto para o paciente, né, malefícios sistêmicos da glicose, também são minimizados. Exato, por isso que seria um sonho se a gente tivesse para todo mundo, né? Mas o que de fato acontece é que muitas vezes o que a gente vai ter que fazer é aumentar a própria concentração de glicose das bolsas de diálise peritoneal. A gente já conversou um pouquinho, né, dos efeitos deletérios do aumento dessa concentração de glicose nas bolsas, mas algumas vezes a gente precisa fazer isso para melhorar a ultrafiltração.
As bolsas disponíveis são de 1,5%, 2,5% e 4,25% de glicose, né? E aí a gente vai ter um melhor poder osmótico quanto maior a taxa de glicose, no entanto, com os efeitos deletérios sobre o nosso peritônio, e isso nos preocupa em relação, né, à sobrevida desse paciente em diálise peritoneal. E o ponto 1 que a gente sempre precisa lembrar quando a gente está falando de adequação de volemia é restrição hídrica e otimização de diurético. Exato. Então, nessa paciente não cabe diurético, é uma paciente anúrica, né? Mas a gente costuma ser muito poupador, muito econômico, melhor dizendo, né? Na dose de diurético que a gente usa para os pacientes dialíticos, inclusive os pacientes na hemodiálise. Então, se a gente consegue dar doses mais altas de diurético para o paciente urinar mais, ter um ganho interdialítico, inclusive na hemodiálise melhor, por que não? Né? Expolia potássio, expolia volume, então acho que a gente precisa ser um pouco mais afim e interessado em dar mais doses de diurético. E a outra coisa, junto com o diurético, é a restrição hidrossalina. Então, para essa paciente, a gente precisa reeducar e reforçar a aderência em restrição hidrossalina. Lembrar só que na França eles têm comprimido de furosemida de 500 miligramas. Só um e pouco quase mais. todos os pacientes em diálise usam. Então, assim, 12 vezes. é muito... a gente não usa o quanto deveria, com certeza. Então, assim, para a gente arredondar, ajuste, quando a gente está falando de adequação em volemia, então sempre reforçar a aderência à restrição hidrossalina, otimizar a dose de diurético, a gente pode trocar a bolsa por um agente osmótico que tenha melhor ultrafiltração, no caso a ecodestrina, para as longas permanências. A gente pode ajustar o tempo de permanência para diminuir essa reabsorção da glicose, então a gente pode fazer mais trocas ou deixar aquela troca um pouquinho mais curta. E, em último caso, como a Fê bem falou, a gente tem um pouco de resistência, mas muitas vezes é o que a gente acaba fazendo, o que nos resta para fazer, que é aumentar a concentração de glicose nas nossas bolsas. E quando a gente está querendo compensar ou adequar melhor a dose da diálise fornecida, a gente pode lançar mão de algumas outras estratégias. A gente pode aumentar o volume de infusão, ou seja, se está um volume de infusão de 1,5, a gente pode chegar em 2 litros por infusão, se aquele paciente tolerar. A gente pode aumentar o número de trocas, se a gente estiver falando de uma CAPD. Ou a gente pode começar a deixar a cavidade úmida, se a gente está falando de uma NIPD. A gente precisa aumentar o tempo que o peritônio está em contato com o líquido de diálise, né? Aumentando, assim, a efetividade da troca. E todos esses ajustes que a gente faz da prescrição, é importante lembrar que a gente precisa conversar com o paciente, explicar o motivo de cada ajuste e tomar uma decisão que seja de alguma forma compartilhada com ele, né? Porque a gente sabe que isso pode impactar o dia a dia, a qualidade de vida do paciente. Certo, gente? Temos no caso 3 ou não temos? Temos no caso 3. Então, esse próximo caso ele é um pouquinho mais simples, né? Opa! A gente vai ter uma paciente de 60 anos de idade em DRT secundária, uma nefroesclerose hipertensiva, que está em diálise peritoneal há 1 ano e meio. Ela é uma paciente que ela tem uma UF em torno de 800 a 900 ml por dia, mas ela fala que nos últimos 3 dias ela tem tido uma UF negativa e a máquina ela tem apitado bastante baixo volume de drenagem. Eita! Ai, Deus, não Aí, tá saindo nada? Quando a gente fala da parte médica, a gente costuma até arranhar um pouquinho mais, né? Agora começou a falar problema de catéter, problema de máquina, aí a gente começa a bater cabeça. Não é? Se não são as enfermeiras para nos salvar, o que faremos? É verdade. Mas o que me parece que está acontecendo é que ela consegue infundir o líquido de diálise e na hora de puxar, de drenar, está o problema. O que isso aponta para vocês? Que talvez a gente tenha um mau posicionamento do catéter nesse momento, né? A principal causa, ela acaba sendo a obstipação intestinal. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é induzir, né, diarreia nesse paciente para a gente conseguir readequar o posicionamento do catéter. Normalmente, a gente quer, né, que a ponta do catéter ela esteja localizada mais ou menos na pelve menor. E aí, a gente pode tentar fazer isso, né, só induzindo com laxativo e vendo se a gente tem uma melhora da drenagem, mas muitas vezes a gente pode pedir um raio-x de abdômen para a gente tentar, né, certificar e localizar a posição do catéter.
Perfeito. Então, geralmente a gente pede a paciente para ir até a clínica, até para a gente fazer um teste desse catéter, né? O primeiro passo para a gente investigar o que de fato está acontecendo. Lembrando que também pode ser problema na máquina, lembrando que a UF pode ter caído porque ela está com peritonite. Isso é uma dica que eu sempre falo quando a gente discute peritonite, porque eu já dei mais de um diagnóstico de peritonite em pacientes que não tinham dor abdominal e a queixa deles era só UF baixa e hipervolemia. Então, a gente sempre pede para o paciente para ir até a clínica, a enfermagem vai infundir um pouco de líquido, geralmente 200, 250, 300 ml, e vai drenar esse líquido. E a gente faz o diagnóstico de 2 tipos de disfunção do catéter. Existe a disfunção do catéter de uma única via, que é quando você infunde e não consegue drenar, e aí, sem dúvida, o que a Fê falou, é o mau posicionamento do catéter o mais comum, mas também pode estar acontecendo o que a gente chama de wrap mental, que é o momento de se envolver o catéter, e aí, se for isso, o tratamento ele acaba sendo cirúrgico. E existe a disfunção do catéter de 2 vias, que é aquela que eu não consigo nem infundir e não consigo nem drenar. O que pode estar acontecendo aí, Duda? Olha, pode ter formado fibrina no catéter ou trombose, né? Ou ele pode também estar acotovelado, ele pode ter dobrado tanto, está mal posicionado, ele pode estar acotovelado. Verdade. O que geralmente a gente faz diante dessas situações? Se tem fibrina, a gente vai fazer trombolítico. Perfeito. Então, tenta-se usar fibrinolítico e se isso não tiver resposta, né, se isso não resolver, a gente precisa de uma nova avaliação aí do cirurgião, porque pode ser que precisa ser trocado esse catéter. Então, a Fê trouxe esse caso, que é o caso assim, super comum do dia a dia, né? É um problema que aterroriza um pouco a gente, que é a disfunção do catéter. Lembrar sempre de olhar para a função hábito intestinal, induzir diarreia, fazer raio-x de abdômen e ficar muito atento para a dor abdominal e para ver se esse paciente não tem peritonite. Eu tive 2 casos recentes assim. O primeiro, quando a gente chegou na avaliação, a gente identificou que o problema tinha sido a cuidadora, que a cuidadora naquele momento ela não sabia mexer na máquina, então não tinha nenhum problema com o catéter, com a máquina, com nada. A gente explicou tudo, certificou que todas as cuidadoras da paciente soubessem lidar com a terapia e nunca mais aconteceu. E o segundo foi uma fibrina, que durante a nossa infusão e drenagem, ela saiu, mesmo sem o alteplase. Então, a gente não precisou infundir o trombolítico, mas a gente conseguiu ver ela saindo. Foi muito engraçado, eu nunca tinha visto. Nesse caso, que tem fibrina, a gente pode usar heparina nas bolsas, né? Uma das indicações. Então, a gente coloca 0,1 ml para cada litro de solução e a gente infunde essa heparina para justamente dissolver essa fibrina e evitar que esse catéter seja obstruído de novo. Foi isso que a gente fez após detectar sucesso absoluto. Mas a gente chegou a considerar deixar um tempo com alteplase. Então, da mesma forma que a gente faz o alteplase, né, para catéteres de longa permanência na hemodiálise, a gente pode preencher a luz do catéter de diálise peritoneal com fibrinolítico, deixar ele atuar por um tempo, cerca de 40 minutos a 1 hora, que é um ciclo habitual do alteplase, e reavaliar o catéter. Boa. E uma outra coisa importante de lembrar é que, eventualmente, pode ser um dia que um dia ou outro, o paciente tem uma OF mais baixa. Isso pode acontecer até por posicionamento. Então, a gente sempre orienta, quando a ultrafiltração ela está muito abaixo da ultrafiltração média do paciente, fazer o que a gente chama de drenagem manual. E a drenagem manual não tem nada de manual, é o pior nome que pode existir, porque a única coisa manual que o paciente precisa fazer é apertar o botão na máquina. Eu falo que é como se fosse uma drenagem extra. Então, você reposiciona o catéter dentro da cavidade abdominal, a gente orienta que o paciente mude de posição justamente para ver se numa nova sucção a gente consegue drenar mais. Então, muitas vezes eles já fazem 1, 2, 3 vezes drenagem manual para atingir uma UF próxima da habitual, quando o problema é só o mau posicionamento. Muito bem. E, para finalizar, não vai ser caso clínico, mas eu quero falar de um outro problema muito, muito comum na diálise peritoneal nos pacientes incidentes, que é dor nos primeiros meses. Então, a gente acaba não falando muito isso, até para não assustar os pacientes que vão começar a diálise peritoneal, mas não é incomum a gente ver que os pacientes no primeiro, no segundo, terceiro mês apresentam dores abdominais. Essas dores podem ser a infusão,
durante a infusão. Isso tem a ver com o pH da solução. A gente sabe que as nossas soluções aqui no Brasil são soluções com pH baixo e tem a ver também com a concentração de glicose. Quanto mais glicose e pH mais baixo, pode irritar um pouquinho mais e pode gerar esse desconforto. E existem alguns pacientes que sentem muitas dores à drenagem. Então, eles falam, cada ciclo pode dar uma fisgadinha, ou na drenagem final fisga bastante, dá umas cólicazinhas. Isso acontece pela sucção mesmo. É muito mais comum na diálise peritoneal automatizada, faz aquela pressão negativa, às vezes está encostando em alguma coisinha ali, e aí dá a beliscadinha. Os pacientes magros costumam ter mais dor. E a melhor notícia de todas é que... Melhora! Nada como o tempo, né? O tempo cura tanta coisa. Então, às vezes, o paciente está morrendo de dor no primeiro mês, no segundo já está melhor, no terceiro não tem nada. Eu tinha paciente que fazia diálise durante o dia, porque ele não queria sentir dor à noite. E aí, ele demorou 3 meses para melhorar da dor e aceitar fazer diálise à noite. Outra forma que a gente tem de manejar esse paciente também é com a modalidade Tidal. Boa, Duda! Que foi, a princípio, uma modalidade criada com o objetivo de aumentar a eficácia das trocas, né? Mas que, no final, a única coisa que ela se mostrou de fato útil foi para melhorar essa adaptação, essa dor de drenagem do paciente. Porque na Tidal, a gente infunde um volume inicial, ou seja, 2 litros, e depois a gente só drena e reinfunde parte desse líquido. Então, a gente infunde 2, puxa 1, e bota mais 1. Como se ficasse sempre uma quantidade do líquido infundido ali na cavidade sem sair. Então, os pacientes não chegam a ficar com a cavidade totalmente seca em momento algum. Entre os ciclos. E isso pode diminuir, sim, dor abdominal nesse início. Então, esses pacientes que têm dor à drenagem entre os ciclos é um sucesso. Tem lugares, inclusive, não é a nossa experiência aqui do serviço, que começam, para todos os pacientes incidentes em diálise peritoneal, começam com a modalidade Tidal. Porque o volume de infusão, né, na cavidade, ele também pode gerar dor. Então, algumas vezes a gente precisa começar, às vezes, com volumes um pouco menores e orientar o paciente de ficar sempre na posição supina, quando a gente consegue distribuir um pouco melhor esse líquido também e a gente pode ter algum benefício no controle dessa dor. Uma coisa que a Fê falou, que é verdade, né, que o paciente costuma tolerar maiores volumes na NPD, justamente porque ele está deitado, é à noite, a pressão intraabdominal está reduzida, do que na CAPD, quando ele está em pé fazendo as atividades dele. Então, às vezes, 2 litros na NPD de infusão não incomoda ele, mas 2 litros durante o dia inteiro, quando ele está fazendo as atividades, pode gerar uma pressão intraabdominal maior, pode levar a sintomas como dispepsia, como sobrecarga e dor lombar, né? Então, é uma outra coisa interessante aí. Muito bem, Nem gente. tudo são flores. Não, não existe almoço grátis. Mas eu acho que ficou muito claro que a gente consegue adequar a nossa terapia, a diálise peritoneal, muito bem a diversos cenários, né? E ela consegue ser moldada e feita especialmente para a vida daquele paciente, para a função renal residual, para a vida social dele. Então, isso é realmente um ponto muito forte do tratamento. Dá para ver que não é um bicho de 7 cabeças, né, diálise peritoneal. Então, a gente precisa entender os conceitos básicos e aplicá-los na nossa prática. E um outro conceito que a gente reforçou um pouco aqui é o conceito de adequação, avaliando o paciente de uma forma mais global. Então, ficar menos fissurado no KTV e olhar bastante para esse paciente em relação a sintoma, qualidade de vida e todos os outros aspectos. É isso aí, né? Individualizar as terapias é a toada, né, do momento para várias coisas. E a diálise peritoneal, ela cai como uma luva quando a gente vai falar isso, para ela se adequar à realidade de cada paciente. Então, vamos fazer PD. Vamos! Let's go! Beijo, galera. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Até o próximo podcast. Até a próxima! Beijos! Esse podcast foi uma parceria do NephroPapers com a empresa Baxter. O nosso objetivo é manter a difusão do conhecimento da diálise na modalidade de diálise peritoneal e nas modalidades contínuas, visando, né, o aprimoramento e a educação médica, mantendo sempre o conteúdo 100% NephroPapers.